Seja bem-vindo a esse novo módulo. Nós vamos falar de gerenciamento de estado com o GetX. Get é uma biblioteca poderosa e extra leve para Flutter. Ela combina um gerenciador de estado de alta performance, injeção de dependência inteligente e gerenciamento de rotas de uma forma rápida e prática. É muito importante para a gente o gerenciamento de estado. Você vai ver que ele apresenta um desempenho superior a outros gerenciamentos de estado atuais. O GetX possui três princípios básicos, o que significa que esta é a prioridade para todos os recursos da biblioteca: a produtividade, a performance e a organização. O GetX foi criado por um brasileiro, Johnny Borges. Então, Jonathan Slow é um pacote usado mundialmente para alta performance. Então, esse pacote vem aí crescendo no mundo todo e eu vou trazendo o curso para vocês também. Aqui embaixo tem o GitHub do Jonathan com o pacote GetX. Falando um pouquinho dos três princípios básicos do GetX, a gente vai ter a performance do GetX, é focado em desempenho e consumo mínimo de recursos. O GetX não utiliza streams ou change notifier. Então uma diferença dele é que você consegue atualizar apenas um item da tela e o resto fica imutável. Diferentemente do set state, que atualiza toda a tela. Isso realmente dá um desempenho melhor. Produtividade, o GetX usa uma sintaxe fácil e agradável. E organização, o GetX permite desacoplamento total da view, lógica de apresentação, lógica de negócios, injeção de dependências e navegação. Então eu vou deixar nesse vídeo uma opção no GetX e aqui a gente entra numa parte de performance. Ele tem uma performance mais alta do que outros gerenciadores, porém é uma coisa mais específica. Então tem dois fatores. Quanto mais a indústria começar a utilizar o GetX, você já tem aqui no curso também. Tá? Muita gente fora do Brasil está utilizando e só tem boas aí recomendações em relação ao GetX. E eu gostaria de colocar um detalhe para você. O principal ponto do GetX é no gerenciamento de estado. Isso realmente foi o objetivo principal dele. Outros itens, por exemplo, como gerenciamento de rotas ou mesmo a parte de diretórios, são coisas adicionais que tem no pacote, mas o objetivo principal dele é o gerenciamento de estado. Então a gente está comparando ele aí com o set state, com o provider, com o block, com outros gerenciadores de estado e ele é brasileiro. Então vamos lá direto para a parte prática no Flutter do GetX. Então vamos começar no PowerShell criando um novo programa em Flutter. Então PowerShell cd Flutter project cd devel. Vamos criar um Flutter create getX exemplo underline exemplo. cd getX exemplo code ponto. E aqui a gente vai criar um exemplo utilizando o GetX. Vou começar comentando um detalhe do objetivo dele. Aqui é o exemplo padrão do Flutter. Vamos começar por aqui. Bom, abrindo o nosso emulador, vamos rodar o exemplo padrão do Flutter, ou contador, aquele exemplo que nós temos um stateful widget que chama um counter. Então esse é o exemplo, vamos rodar ele. Então esse exemplo do Flutter, toda vez que você interage, ele aumenta este contador aqui. Um detalhe que levou até a construção do GetX é o que? Quando a gente vem aqui no nosso stateful widget e entra aqui no state dele, toda vez que você reconstrói essa parte, você atualiza toda a estrutura. Então aqui a gente tem o state do My Homepage. Toda vez que a gente reconstrói o método build, ele vai reconstruir toda a árvore, né? Quando a gente sabe da teoria, ele reconstrói do zero toda a árvore. Então a gente tem aqui, ó, vou dar um print aqui no widget build, um print build, só para a gente ver ele construindo esse build aqui. Então toda vez que você reconstrói essa árvore, ele reconstrói o scaffold, o upbar, o texto, tudo isso está abaixo. Então vamos dar uma olhada, ó, build, construiu uma vez. Se eu interagir aqui, ó, ele aumentou o build, ó, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá vendo? Ó, toda vez ele reconstrói tudo, o scaffold, o upbar, o center, o column,
e tudo, até coisa que não precisaria, né? Ó, esse aqui é fixo, você puxa, apertou o botão tantas vezes, ele é reconstruído, ó. Tá vendo? O build aumentando aqui. Então, o getX foi construído para quê? Em vez de atualizar tudo isso, ele só vai atualizar esta variável. Essa que é a ideia do getX. Então isso aumenta a performance na view. Então isso traz um desempenho melhorado em relação aos outros gerenciadores de estado. Lembrando que é importante o conhecimento do gerenciador de estado. Eu sempre recomendo você estar ligado na indústria. Repare o que estão utilizando, o que vem crescendo em todo mundo e aprenda o que vem crescendo em todo mundo. O getX tem um movimento mundial de utilização, então acho que vale muito a pena você conhecer. Lembrando que o provider ele é ainda recomendado para sistemas onde você vai ter uma ou duas classes de dados ali. Quando você precisa dezenas de classes de dados, o getX pode ser uma opção aqui de desempenho. Então essa foi uma das ideias da criação do getX, para não atualizar tudo ao redor e simplesmente atualizar este número. Tá? Quando eu clico o build, ele vai aumentando esse número aqui. Então ele está atualizando toda a árvore ali. Então vamos lá implementar um exemplo do getX agora. Então vamos criar agora um exemplo do zero usando o getX. Bom, primeiro item, nós temos que instalar o getX, a primeira fase. Então vamos lá no pubspec.yml e aqui a gente vai ter que colocar uma dependência do getX. Vamos lá para o pub.dev mostrar para vocês como instalar o getX. Pub.dev, o pacote chama get apenas, mas pode procurar por getx que ele acha, getx, getx, né, x. Aqui nós temos o primeiro pacote que é o get. Então aqui open screen snack bar dialogues without context. Então ele não usa o context do Flutter, né, para gerenciar estados e injeção de dependências. É muito fácil com o getx. Então o pacote é get. Hoje o pacote já está no Safety, tá? Flutter, Android, iOS, Linux, macOS, Web e Windows. Lembrando que ele foi feito por um brasileiro, hein? Isso que é interessante. Brasil, aí na comunidade Flutter, realmente se destacando. Então, parabéns aí a todos os brasileiros, inclusive, que têm desenvolvido muita coisa interessante em Flutter. Aqui a gente vai ter o logo dele e alguns exemplos aqui. A gente vai ver nos próximos vídeos. Aqui a gente tem que ver gerenciamento de estado, que é o principal objetivo dele. O resto são coisas adicionais. Só para comentar um pouquinho, o pacote original Get, ele era para rotas, ok? Ele era para fazer rotas. Daí, a partir daí foi desenvolvido o gerenciamento de estado GetX e foi inserido nesse mesmo pacote. Depois, a partir disso, foram inseridos itens novos. Então, hoje ele além de gerenciamento de estado, também faz rotas, faz uma série de coisas adicionais. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter instalação dele. Basicamente, você vai ter aqui no Flutter, é aqui, ó, dependências get, copia, e vamos lá, volta para o Flutter e a gente cola aqui, alinhado com esse Flutter. Então a gente tem aqui um tab alinha. Pronto, já temos aqui, salvando o arquivo. E ele já vai fazer o pubget, tá? Toda vez que você salva o arquivo, ele vai fazer o pubget automático, ou você clica aqui para ele fazer o pubget. Prontinho, instalado, tá? Fizemos a instalação. Agora nós importamos isso na main. Então import package get.dart. Voltamos para o Flutter e na main importamos o pacote. Antes de importar, eu vou remover todo o código original do Flutter aqui e fazer um do zero, tá? Para a gente fazer aqui. Então import primeiro material. E agora a gente dá esse import na get.dart. Agora vamos criar o void main. Deixa ele vazio por enquanto. Só a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um run app no myapp. E esse myapp a gente vai fazer o quê? Criar um stateless widget. Então, vantagem do getX, você não vai precisar mais do stateful widget. Tudo pode ser stateless. Por quê? Porque ele vai controlar os estados para a gente. Stateless widget. E a gente vai dar o nome de myapp. Pronto. Aqui a gente pode colocar um container vazio para a gente começar. Só para testar se está tudo ok e atualizar. Aqui deu um item. Tá, aqui não está usando o getX, tudo bem. Tá aqui, ó. Prontinho o aplicativo já base para o getX. Lembrando no safety, então todo o código do curso, inclusive, ó, dá uma olhada
se o seu key tem aqui o null safety, e vamos continuar a partir de agora. Então eu vou tirar todo esse container que eu coloquei aqui, pronto. Então eu tirei o container do return do build e colocar o código da nossa aula que nós aprendemos o scaffold. Então material app, scaffold, web bar. Aplicativo exemplo, eu vou colocar aqui getX, trademark, sempre na frente, center e o meu aplicativo. Vamos atualizar para a gente ver como está ficando. Então aqui é um aplicativo básico, apenas com um stateless aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos implementar o controle de estado através do getX neste momento. Nosso primeiro passo para utilizar o getX para controle de estado é criar uma classe de controller. É uma classe que vai conter dados também para a gente. Então esse controller também está atuando como model para a gente. Então class, vamos chamar de controller e ele extends getXController. Então está estendendo o getXController aqui. Nessa classe de controller, todas as variáveis que você vai usar elas nos widgets, abaixo ela vai ser definida. Então aqui na nossa classe controller, que estendeu a getXController, getXController, nós podemos criar nossas variáveis, nossas propriedades dessa classe. A primeira, vamos criar uma string título, que ela vai conter este título aqui, ó, aplicativo exemplo getXTM. Então a gente coloca aqui, ó, aplicativo exemplo getXTM, ponto e vírgula, e aqui a gente vai ter um int valor igual a 0, por exemplo. Então nós temos duas variáveis aqui na nossa classe controller, duas propriedades, e podemos ter método também. Então void incrementa valor. Essa incrementa valor, o que ela vai fazer? Ela vai falar que valor igual a mais. Então tudo que era feito anteriormente via setState, basicamente nessa classe controller as variáveis estarão aqui definidas e os métodos também definidos. Então aí o começo, né? Você tem uma classe controller que estende o getXController e essa classe tem algumas propriedades e métodos dela aqui. A partir daí, a gente está separando o model da view. Tá? Então essa classe, apesar de chamar de controller, tem algumas propriedades de model aqui. As variáveis de model estão aqui dentro dessa classe controller aqui. Atualizando, só para a gente ver se está tudo ok, continuando a partir daqui. Então nossa classe controller extend getXController definida. Então a gente tem aqui tudo que a gente precisa neste momento. Agora, como a gente usa essas variáveis no nosso stateless? Então a gente vai no ponto que a gente precisa. Aqui é um stateless padrão. Vamos supor que eu queira aqui, ó, no meu aplicativo, a gente vai colocar o que? Valor e o valor da variável. Eu quero valor, dois pontos, o valor daquela variável valor aqui que nós temos em cima. Como que a gente vai fazer? A base do getX ele é reativo. Então, lembra que a gente aprendeu o stream na parte do block? Então a gente vai criar um stream aqui para obter esse valor. Então, você pode vir no local onde precisa. Então você define aonde você precisa variáveis que vão ser mutáveis. A gente vai precisar em dois locais, no app bar e também no teste. Então eu vou optar por colocar antes do scaffold aqui. Por quê? Porque daí tudo que está aqui dentro ele vai atualizar. Eu poderia colocar aqui no teste, se eu precisasse só alterar essa região, ou aqui no title, caso no app bar title, caso precisasse alterar só essa região. Então a gente vai fazer o que? A gente vai dar um wrap com o stream builder. Então a gente vai precisar sim de um stream builder dele para a gente fazer essa atualização. É semelhante ao que a gente viu no block, tá? Stream builder. Bom, o stream builder vai ter um objeto recebendo o stream dele e o builder. Só que agora nós não vamos usar o stream builder, e sim o builder do getX. Então, em vez de stream builder, ele vai usar um semelhante ao stream mesmo para fazer a atualização da tela, é um get builder. E aqui em vez de object é o controller. Você vai passar os dados aqui, ó, controller. E aqui em vez de stream, a gente vai ter o init dele. E o init a gente vai acionar o construtor do controller. Controller. No builder não tem mais context, snapshot, não tem mais, você vai fazer só um underline aqui. Pronto, já está disponível. Então ele não utiliza o context antigo, né? Ele usa aí no builder já passando. Para acessar, então a partir de agora já existe aqui nesse underline para gente informações. Então se eu quiser agora trocar esse título pelo nosso título aqui em cima, ó, título que a gente fez aqui, como se acessa isso? Eu vou tirar todo o título que tinha anteriormente,
pode dar um dólar para usar variável, abre e fecha chaves aqui. Então você pode colocar aqui um underline, ponto e a variável, underline, ponto, variável. Então você tem aqui o título disponível, ó, título, pronto. Então o acesso já está sendo feito com esse builder. Então ele trabalha semelhante ao que a gente viu ali no block. Ele vai ficar com o Stream Builder ativo, que é o Get Builder, e alguma coisa atualizou e já atualiza esta região. Então vamos atualizar a tela para a gente ver. Então a gente está buscando o título já do controller do GetX ali, ó. Então olha só, aplicativo exemplo GetXTM. Então ele está usando esta variável. Se colocar um GetXTM2 aqui, ó, ele já atualiza buscando essa classe de controller 2 aqui em cima. Vamos buscar o valor agora. Mesma coisa, você vem aqui valor, vamos criar a variável. Então dólar, abre e fecha chaves, underscore, ponto, valor. Pronto, disponível para a gente. Depois a gente vai usar o método depois para aumentar esse valor. Então a gente tem aí duas variáveis sendo obtidas, ó, daqui. Vou melhorar um pouquinho, vamos colocar um style aqui, ó, um style, vamos colocar um maior essa fonte, vamos fazer um text style font size assim, 30, vai. Aqui, colocar uma vírgula aqui também para formatar o código, atualizando. Então maior na tela, né? Ó, aplicativo, valor, 0. Então temos aí. Temos aqui já o dado do valor buscando. Vamos só dar uma olhada. Ó, eu quero colocar em vez de 10, 0,10, atualizar. Ele vai buscar o valor daqui, da classe de controller. Tá? Então repare que esse controller está também agindo como um model aqui. Ó. Nós temos informações de variáveis aqui dentro. Então vamos voltando aqui. Atualizar. Voltou para 0. Agora, e se eu quisesse, quando eu clicasse no valor, ele chamasse o método incrementa valor? Vamos lá no teste, a gente vai dar um wrap with gesture detector, isso a gente viu um monte, né, já no exemplo da calculadora, gesture detector, e no OnTap do gesture detector, a gente pode criar a função chamando underscore ponto incrementa valor disponível. Então, você repare que não precisa mais do context aqui, tudo está aqui nesse builder, tudo que atualizar ele já atualiza aqui. Então um exemplo aqui do controle de estado com o GetX. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar outras coisas do GetX também, como rotas e outros itens. Então aqui ó, incrementa valor, se eu clicar aqui ó, tá? Mas espera aí, não está incrementando, vamos ver se ele está chamando a função. Você vai ver por que não está incrementando, tá? Eu já sei a resposta, mas vamos fazer o seguinte, aqui ó, dentro dessa função, a gente vai dar um print no valor, para a gente ver se está incrementando aqui dentro. Mas por que não está atualizando a nossa view? A gente vai já entender daqui alguns segundos. Vamos lá? Então eu estou clicando nele e ele está chamando incrementa valor. Vamos dar uma olhada? Ó. Vamos colocar aqui no output. Vamos dar uma olhada? Vamos colocar aqui no debug console. Então eu clicando aqui, ó, valor 1, 2, 3, 4. Tá vendo que ele está aumentando? Ó? Ele está aumentando o valor. Por que ele não está notificando? Ele não usa Notify Lister, tá? Ele não usa. Mas por que ele não está notificando nossa view? Porque está faltando somente um detalhe aqui. Agora, como é que eu faço para quando eu clico, ó, ele está aumentando a variável, mas não está atualizando minha tela? O que você vai fazer? Na void incrementa valor, você vai usar o método update da getXController, getXController, o método update, tá? Então, a partir desse momento que você deu um update, ele vai atualizar tudo que está escutando, né? Tudo que está abaixo ali. Então, print valor, update. Vamos ver? Clicando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha só. Então, ele está atualizando a partir de agora. A variável está atualizando a tela. Então, essa forma de você implementar a GetX. Eu vou fazer uma próxima aula que eu vou mostrar um pouquinho algumas mudanças que a gente pode fazer na controller aqui, mas não nessa aula. Essa aula eu quero te passar esses conceitos básicos. Então, nós tivemos aqui um void main, run app my app. Aqui nós tivemos uma classe controller que estendeu a getXController com duas propriedades, duas variáveis aqui dentro, o título e o valor. Criamos um método incrementa valor, que a gente aumentou, na verdade, o valor, deu um print, só estamos imprimindo para debug, update. E aqui é um stateless embaixo, então o stateless ele é imutável, mas através desse stream a gente conseguiu fazer. Então nós criamos aqui um get builder, criamos aqui um get builder, passando nossa classe de dados ou de controller, init state chamando o construtor dela,
E o builder, a partir dessa variável underscore, underline, a gente teve acesso ao ponto variável, ponto método, ponto valor. Então, essa implementação que fizemos usando o getX. Próxima aula a gente vai fazer algumas pequenas mudanças para você ver as outras possibilidades de acesso a essas variáveis. Aula curta, próxima. Depois a gente começa a ver outros itens como rota, navegação, tudo isso usando a getX. Então, bem interessante. Lembrando que esse pacote foi feito por um brasileiro, Jonatas Borges. Parabéns ao Jonatas aí. E hoje é um dos gerenciamentos de estado para alto desempenho mais utilizados aí já mundialmente. Então fica aí já uma forma de implementar que realmente vale bastante a pena conhecer. Lembrando que o gerenciamento de estado não tem relação com rotas e não tem relação com nomenclatura de arquivo. O gerenciamento de estado da getX puro é exatamente isso daqui. O código está disponível para você de exemplo. Na próxima aula a gente vai fazer algumas mudanças nesse código para acessar essas variáveis de outra forma, para a gente ver outras possibilidades aí. Então até a próxima aula, muito obrigado. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.